Olha, eu acho que a experiência que eu tenho na comunicação e, como você falou, daquilo que vem pra gente, não é? Uhum. E eu tive, Deus me agraciou em ser um profissional de comunicação e eu procuro ser muito ativo. E na comunicação, eu tive a satisfação de poder enxergar possibilidades de poder contribuir de qualquer forma. E isso tem sido muito legal. Por exemplo, ao vivo, nosso programa a gente faz ao vivo na Massa FM, às 7 da manhã, se chama Microfone Aberto. E lá as pessoas entram para pedir uma regulação, para fazer uma operação, para fazer um exame, para pedir um botijão de gás. Na comunicação, a gente consegue fazer isso. A gente consegue cobrar das autoridades que resolvam a questão da regulação. Algo que a gente não concorda. Lá na emissora nós não concordamos com isso, porque ao invés deles resolverem a problemática, por exemplo, da regulação, eles esperam que o radialista, que é a emissora de rádio, denunciem para que eles peguem aquela pessoa furando a fila e resolvam aquele problema. O correto seria resolver isso. Então, um dos pontos que a gente busca é justamente tratar isso lá no parlamento de uma maneira muito mais séria e responsável, cobrando das autoridades e buscando meios também para que haja uma modificação nesse problema grave que a gente vive na saúde em todo o país, sobretudo aqui no estado da Bahia. Então, eu defendo a descentralização da saúde. Acho que a gente pode ter hospitais como o Roberto Santos, o Hospital Geral do Estado, construindo essas estruturas em cidades que fiquem próximas umas das outras e que não precise acontecer deslocamentos. Quando há o deslocamento, você precisa ter, por exemplo, a Prefeitura de Senhor do Bonfim. Ela precisa ter um albergue em Salvador, precisa ter uma ambulância, ônibus ou van, o que quer que seja. Muitas vezes tem tudo isso. Tem 2, 3 vans, 2, 3 ambulâncias, ônibus tem 2, 3. E aí então você precisa trazer essas pessoas da cidade de origem para que essas pessoas façam esse trajeto longo. Quando chegam na cidade, em Salvador, eles precisam esperar o dia para fazer o exame, muitas vezes não conseguem fazer naquele dia, precisam dormir. Então tem a estrutura, o albergue. Olha como é caro, são 417 municípios e quase todos têm essa estrutura na capital. E o tempo para passa demandar. E nada muda, né? Nada muda, as pessoas sofrem, um deslocamento exorbitante, gasta-se gasolina, gasta-se com mão de obra, fica cara a saúde e você não consegue, por exemplo, aumentar o valor que se paga ao médico para ele poder atender. E quando a gente fala disso, a gente está falando do SUS, que é extraordinário. A gente viu que o SUS é muito importante, o SUS é altamente criticado, mas a gente viu que na pandemia a gente depende do SUS, a gente precisa do SUS. Se não tivéssemos o SUS, quantas pessoas não teriam morrido? Pode botar 3 vezes mais isso aí, não é? Então é preciso que a gente tenha mais cuidado com a saúde, o zelo com o que se gasta na saúde, se preocupando em fazer logística. Eu estava falando hoje com Fernanda, não é? A gente saía todos os dias para almoçar num restaurante assim do lado. Aí eu falei, Fernanda, a gente precisa começar a se preocupar mais com a nossa saúde. A gente come ali do lado, a gente está comendo com óleo, de qualquer jeito a comida, e está uma fortuna. Você gasta 20, 30 reais para comer um pratinho de comida hoje. No final do mês está uma fortuna. Então a partir de hoje eu vou trazer minha comidinha, vou comer aqui na rádio. Resultado, eu consegui fazer uma economia extraordinária. Eu, enquanto empresário e profissional da comunicação, eu enxergo que eu preciso apagar a luz quando eu tenho que sair, eu preciso desligar o ar-condicionado quando for sair. Numa estrutura pública, nada disso é feito. É feito a qualquer modo, é feito a facão. Então, se é preciso gastar esse dinheiro para deslocar alguém para fazer um exame na capital, você não enxerga político que se preocupe em acabar com isso. Que se tenha, um exemplo, um gasto de 50, 100 mil reais por município, bote aí por 417 municípios. Quantos milhões não se gasta à toa? Então, quando a gente começa a ter zelo pelo dinheiro público, aí as coisas começam a fluir.
você começa a direcionar esse dinheiro para atender de outras formas. Eu defendo a utilização do dinheiro público para que a gente consiga descentralizar a saúde no nosso estado. Então eu pretendo trazer emendas, né, além de discutir muito no parlamento sobre isso. Olá, você que assistiu o podcast, e se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!